Mãe da Califórnia é morta a tiros diante dos filhos. Eles viram o pai assassinar a mãe na frente deles. Depois, o suposto assassino iniciou uma perseguição policial que terminou de forma fatal. Vamos analisar as causas do tiroteio trágico e a reação da família ao assassinato a sangue frio. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Sou Elizabeth Milner. Esse caso é realmente trágico, não apenas porque uma mãe querida foi morta, mas porque o assassino seria, supostamente, seu marido há mais de 20 anos. Michael Rocha, segundo relatos, não suportava essa ideia de viver sem sua esposa. Esse pensamento levou aos eventos de 6 de setembro, vou explicar. No sábado, Michael e Yesenia participaram de um evento familiar. Os dois estavam casados há 25 anos. A mãe de Michael, Rita, disse à KFSN que eles estão juntos desde o fundamental. Mas aqui está a questão. Nos últimos 2 meses, Yesenia e Michael estavam separados. Nós não sabemos toda a extensão do que aconteceu no último sábado, mas aqui está o que sabemos. Durante o evento, houve uma altercação doméstica que teria deixado Michael tão furioso que ele pegou uma arma e atirou na esposa diante dos filhos. Após isso, Michael fugiu na caminhonete. Assim, a polícia já sabia quem era o suspeito. Só precisavam achá-lo. Ele não foi longe. Sua caminhonete apareceu no dia seguinte, a cerca de 50 quilômetros. Quando os policiais chegaram, já tinham mandado de prisão contra ele. Segundo o escritório de Tuileries, Michael não pretendia se entregar ou ser preso. Segundo o escritório do xerife de Tuileries, Michael desceu do caminhão e atirou várias vezes nos policiais. Depois, ele parou em uma longa estrada perto de Woodlake, Califórnia. E foi aí que o caso tomou outro rumo. De acordo com o escritório de Tuileries, Michael saiu do caminhão e simplesmente começou a disparar vários tiros contra os delegados. Os delegados revidaram, atingindo-o, e Michael morreu no local. Esse caso deixou muitas perguntas sem resposta, inclusive o motivo. Veja o que mais descobrimos. Rita, mãe de Michael, contou à KFSN que ele não lidou bem com o pedido de divórcio de Yesenia. Ela disse ao canal: "Meu filho era tudo para mim, e a mãe deles era tudo para eles, e agora as duas famílias estão destruídas." Ele não queria viver sem sua amada, ele não queria viver sem sua alma gêmea, o amor da vida dele, e ele não queria que ela vivesse sem ele. Ele optou pelo caminho covarde. Jacob Rocha, filho do casal, disse ao canal sentir muita falta da mãe. Ele disse aos repórteres locais: "Eu só queria vê-la e abraçá-la mais uma vez, dizer que a amo. Mas aquele homem tirou tudo de nós. Ser a avó dos meus filhos e dos filhos da minha irmã quando chegássemos a esse momento, infelizmente, eu nunca vou ter isso. E ele tirou isso de nós. Eu queria que tivesse algo que pudesse ter ajudado." A irmã dele, Kayla, disse: "Ela era a luz do nosso mundo. Ela brilhava muito e sempre esteve presente para mim e meu irmão." Era tudo para nós. Nós realmente temos um caso de partir o coração e trágico. E agora estou acompanhada pelo instrutor de aplicação da lei Sonny Slaughter. Sonny, obrigada por estar aqui hoje. Preciso perguntar, qual sua reação a esse caso, especialmente com o tiroteio diante dos filhos adultos do casal? Muito obrigada, Elizabeth, por me receber. Estou sem palavras porque esse caso é muito, muito doloroso. E especialmente quando li que ele fez isso na frente das crianças. E, sabe, algumas pessoas dizem: "Bem, você sabe, eles são adultos." Deixe-me te dizer, isso vai impactá-los pelo resto da vida deles. Eles viram o pai deles assassinar a mãe deles bem na frente deles. As crianças já começaram a se manifestar. Ela era a base, o alicerce da família, eles realmente dependiam dela. Ela sempre estava lá para confortá-los. Eles vão ter transtorno de estresse pós-traumático? Eles vão ter traumas para a vida toda, relacionamentos inseguros, o estigma de tudo isso. Meu coração se parte porque eles perderam toda a família imediata deles, não os avós, só aquele núcleo ali. Mesmo que o pai deles talvez não fosse uma boa pessoa, eles perderam tudo. E isso é inconcebível. E também é horrível porque, como você disse, Sonny, independentemente de serem crianças ou filhos adultos, ainda assim é uma família. E principalmente ver seu pai supostamente atirar na sua mãe na sua frente. Eu simplesmente não consigo nem imaginar o que eles estão enfrentando ou passando neste momento. E Sonny sabe, conforme vamos aprendendo mais detalhes sobre esse caso, alguma parte de você acha que isso foi premeditado?
Ou você acha que isso foi realmente só uma reação terrível, terrível, no calor do momento? Parece que foi premeditado só porque, de acordo com as informações disponíveis ao público, ela havia pedido o divórcio há aproximadamente 2 meses. Então, eles estavam afastados, ou seja, separados, não necessariamente na mesma casa, mas ainda se comunicando. Os filhos estão no início dos seus 20 anos, bem no começo mesmo. Então, havia uma relação ali e eu não consigo entender se eles estavam todos juntos naquele momento ou se ele sabia onde eles iam estar, mas ele tinha um plano. Ele definitivamente tinha um plano, porque trouxe a arma com ele com toda a intenção de usá-la, porque fez isso de forma tão fria e rápida na frente dos filhos. Ao dizer rapidamente, não afirmo que ele saiu andando e fez isso, pois não sei desses detalhes. Mas o que eu estou dizendo é que ele teve consciência e presença de espírito para sacar uma arma contra alguém que ele amou por 25 anos, atirar nela na frente dos filhos sem hesitar, não tentou machucá-los e então começou a fugir. Então, eu acho que foi um pensamento premeditado. Mesmo que tenha sido algo do momento, ele já tinha pensado nisso antes. Já tinha passado pela cabeça dele em algum momento que ele não iria deixá-la ir. É interessante, Sony, porque enquanto aprendemos mais detalhes por reportagens locais ou pela família, acabo falando sobre esse caso. Pelo que sabemos até agora, não parece que esse era um relacionamento abusivo domesticamente, se é que isso faz sentido. Não parece que havia indícios de que o pai supostamente batia na mãe ou algo assim, pelo menos pelo que sabemos até agora. Mas parece que tudo escalou até esse ponto, passando do que seriam procedimentos de divórcio para um tiroteio. Isso não é incomum, vemos isso sempre aqui no Law and Crime. Mas eu estou curiosa para saber o que você pensa. Se acha que possivelmente houve abuso doméstico durante o relacionamento, ou se só a ideia de um divórcio iminente realmente deixou Michael tão obcecado que ele não suportava a ideia de ficar solteiro novamente. Então, quando eu estava procurando por mais detalhes sobre o caso, um dos tópicos que eu li dizia que ele parecia controlador. Tipo, havia coisas que as pessoas sabiam que ela talvez quisesse fazer, mas ela não fazia porque ele meio que controlava um pouco dessa narrativa. Então, pode não ter sido uma violência física acontecendo, talvez mais psicológica, talvez algum isolamento, e não necessariamente, sabe? Quando as pessoas pensam em violência doméstica, elas acham que é uma situação violenta contínua, e não é isso que ocorre. A violência doméstica tem ondas de altos e baixos, momentos de calma e comportamentos erráticos. E eu acho que isso pode ter sido parte do que estava acontecendo. Por isso as pessoas não estavam, talvez estivessem preocupadas, mas não excessivamente alarmadas. E ela, de acordo com o que eu li, queria ser livre. Eles estavam juntos acho que desde o ensino fundamental. Ensino fundamental. É. 25 anos e, sabe, depois eles tiveram seus filhos, e talvez ela quisesse mais liberdade, porque em todas as fotos que eu vi, eles não pareciam bravos. Mas isso também pode enganar as pessoas, porque como eu disse, sabe, você vê pessoas sorrindo e pensa que está tudo bem, mas um sorriso não é uma indicação de felicidade. Ah, Um sorriso é um sorriso. E isso não é um indicativo de liberdade e paz. Então, precisamos realmente pensar sobre isso. Como estava a saúde mental dele? Como você disse, sabe? Eu acho que a mãe dele pode ter dito, sabe, que ele não conseguia viver sem ela. É muito perigoso quando as pessoas sequer pensam nessa ideia, quanto mais quando alguém de fora pode transmitir isso. Que se você não pode viver sem alguém, isso é perigoso porque pensamos, ah, é tão romântico. Mas em alguns casos como esse, se era isso que ele estava pensando, isso é assustador. E ele não queria ficar longe dela. e quantas vezes já vimos isso nesses diferentes casos? Tipo, por que ela não vai embora? Por que ela não sai? E aí vemos resultados como esse.
E, Sony, estou curiosa. Você concorda com o departamento do xerife que Michael tinha más intenções desde o início e nunca pretendia se entregar, mesmo com mandado de prisão e policiais se aproximando? Você acha que também existe a possibilidade de que ele nunca teve a intenção de ir com as autoridades, que esse sempre seria o desfecho? Com certeza. Com certeza. E é por isso que quando você entrou em contato e eu li os detalhes rapidamente, eu vi isso como um suicídio por policial. Eu vi o comportamento dele de uma forma diferente do que foi descrito, de que ele saiu do veículo e enfrentou a polícia daquela maneira. Isso é muito indicativo desse tipo de comportamento e cenário, onde os policiais são colocados em uma situação tão delicada que eles precisam realmente pensar em si mesmos, na própria segurança e na segurança dos colegas, antes de pensar se aquilo é o certo a se fazer para salvar esse homem, levá-lo a julgamento ou salvar esse indivíduo. Então, suicídio por policial é uma das coisas que eu acho fundamental que o público entenda, que os policiais colocam suas vidas em risco todos os dias. Precisam decidir rápido. E eu não acho que ele iria cooperar com a polícia. E foi de má intenção, e ele foi muito covarde, sabendo que eles teriam que se defender. E é por isso que ele fez dessa forma. Então, eu concordo totalmente com o xerife. Estou profundamente preocupada com como os policiais estão se sentindo agora. E eu até publiquei sobre o longo processo pelo qual isso vai ter que passar, não só para inocentar o policial, mas eles mesmos vão precisar de ajuda. Não é como pensam, pois é para isso que eles são treinados. Pessoas? Policiais não treinam para matar pessoas. É algo que faz parte do trabalho e pode acontecer. Mas, na maioria das vezes, os policiais não sacam suas armas com a frequência que as pessoas podem pensar. Então, eles também precisam de uma atenção séria. E eu também não quero que aconteça de a família não ter as respostas de que precisa por causa do jeito que Michael fez isso. E ele é o autor, não as autoridades, e nem a esposa dele. Ela foi a vítima direta e inocente. E agora todo esse dano colateral é por causa dele. Certo. Sobre o que você disse, a família busca ou espera alguma resposta para isso. E será que eles vão conseguir essas respostas? Acho que isso ainda está meio indefinido agora. Nesse caso, havia alguma forma de desescalar a situação com o suspeito? Havia alguma maneira de desescalar o Michael, especialmente porque tenho certeza de que as emoções estavam muito à flor da pele? Como você disse, ele talvez já planejasse. É assim que vou sair. Havia algo que poderia ser feito diferente? Ou isso é aquele tipo de situação de poderia, deveria, teria, mas não poderia ter sido diferente? Com base nas informações que estão disponíveis ao público e que eu estava lendo, ele literalmente, eles estavam em perseguição. E o que ele fez foi revidar, atirando neles imediatamente. Não houve conversa, não houve um vamos te acompanhar para dentro. Então, na verdade, não houve tempo para desescalar a situação, porque eles estavam em perseguição e ele imediatamente se voltou contra eles e não restou nada para eles fazerem. Por isso, acho que é muito importante que o público entenda. Não houve como convencê-lo a parar de atirar neles. Eu sei que eles tiveram que tomar. Cobertura? É. Sim, exatamente. E parece que desde o começo foi tipo, sabe, sacar a arma e aí o que aconteceu depois acabou acontecendo. Mas, sabe, chamadas de violência doméstica em geral, pelo que eu aprendi, são meio que algumas das ocorrências mais perigosas para as forças de segurança atenderem. Você pode me explicar por quê e o que você ensina aos policiais quando eles atendem chamadas como essa? Então, quando me tornei instrutora Flexi do Departamento de Segurança Interna, essa foi uma das coisas que eles repetidamente nos disseram. Isso ficou tão enraizado no nosso treinamento que essas chamadas são muito sérias e perigosas para as forças de segurança. Aqui estão alguns motivos para isso. Ao atender uma chamada dessas, você não sabe tudo. Você depende dos operadores do 190 para te dar contexto. Existem armas na casa? A polícia já esteve lá antes? Onde está o suspeito? Onde está a vítima? Tem mais alguém na casa?
eles precisam manter alta consciência situacional durante o trajeto. E então, quando eles chegam lá, essas chamadas às vezes podem se tornar realmente tóxicas e rapidamente se voltarem contra a polícia. Porque em muitos casos, ou melhor, devo dizer, em alguns casos, enquanto eles estão lá a pedido de uma vítima, às vezes as próprias vítimas acabam se voltando contra os policiais que responderam ao chamado, porque percebem, eu também quero proteger o agressor. Então você tem uma ameaça dupla e eles não sabem com o que vão se deparar. E então eles chegam. Mais policiais perdem a vida ao responder a chamados de violência doméstica do que em qualquer outro tipo de ocorrência ou operação que realizam todos os dias nos Estados Unidos da América. Às vezes, eles estão sob a ameaça das próprias vítimas e, com certeza, estão sob a ameaça dos agressores. Podem ser ameaçados pela comunidade e pelo escrutínio público sobre esses chamados. Então, eles perdem suas vidas e podem ser atacados. Eles podem se entrarem sozinhos e nós sempre dizemos para nunca entrar sozinho, sempre entrar em dupla. Assim, se ficar preso, pode pedir ajuda e as pessoas sabem onde você está. Eles têm que avisar pelo rádio. Mas eu diria que é uma chamada muito às cegas. E quando você fica cega na tentativa de salvar outra pessoa e não conhece todas as ameaças que estão vindo, você realmente se coloca em perigo. Então vemos tantos policiais. Acredito que houve um caso. Foram mais de 500 ou 1.000 policiais que perderam a vida por causa de violência doméstica, ou foram feridos ou machucados nessas ocorrências em apenas um ano. Casos críticos, momento crítico. E eu não acho que o público valorize o quanto as forças de segurança arriscam suas vidas quando estão fazendo a coisa certa. E isso também mostra que muita gente simplesmente assume que brigas domésticas ou violência doméstica são apenas desentendimentos de casal. Na verdade, podem ser muito perigosas. Porque assim, quantas histórias a gente já cobriu aqui em que começa com uma briga doméstica e termina em assassinato? Mas, Sony, minha última pergunta para você é: com o suspeito morto e a mãe também já falecida, como é que a justiça fica para a família Roca? Tipo, você vê justiça para eles, especialmente agora com o Michael morto? Eu acho que, sabe, essa é uma pergunta realmente muito boa. E, Elizabeth, você sempre começa com ótimas perguntas e termina com aquelas que realmente fazem as pessoas pensarem. Eu diria que justiça se torna confusa, né? Essa é a palavra que eu usaria, porque a narrativa da responsabilização fica limitada, já que você quer responsabilizar Michael pelas ações dele contra a vítima. Acho que é aí a cena Sênia, eu acho. É assim que você? Pronuncia o nome dela. Desculpa se estou pronunciando errado. E pelo que ele fez com as crianças. Mas então, o suicídio por policial se torna uma forma de evitar qualquer consequência no sistema de justiça criminal. Então, eu acho que a justiça falha quando pensamos em passar por sistemas que entendemos que podem responsabilizar os autores, porque ele foi um covarde. Então, eu acho que agora a família fica por conta própria. E assim a família e os amigos também tentam descobrir: o que foi que eu perdi? O que eu poderia ter feito de diferente? E então, sob essa perspectiva, eu acho que isso não é justiça. É tentar justificar o que pode ter sido deixado passar, sem que a justiça realmente tenha feito o que poderia em termos de tempo de prisão ou sentença para Michael. Então, isso acaba se tornando realmente uma sentença para a família, a polícia e toda a comunidade. Sim, parece que a família foi condenada à prisão perpétua, em vez de, você sabe, o verdadeiro assassino neste caso. Sim, Sonny Slaughter, lindas palavras. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada por se juntar a mim e compartilhar sua visão sobre o caso. Obrigada por me receber. Ótimo dia. O Departamento de Polícia de Visalia está investigando o tiroteio de Michael Rocha e o Departamento de Polícia de Ridley continua sua investigação sobre o assassinato de Yesenia. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Sou Elizabeth Milner.